Então, continuando, amigos, o tema dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, falta falar um pouquinho desses inúmeros projetos e propostas, e no caso do Brasil tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, de 1993, a famosa proposta 171, até o número, né, já era até brincadeira por parte dos juristas, essa proposta 171 de 1993. O que ela pretende? Reduzir a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos de idade. A pergunta é se isso é convencional, ou seja, convencional no sentido de se está de acordo com as convenções internacionais de direitos humanos celebradas tanto no âmbito global das Nações Unidas, quanto no âmbito regional interamericano. Me parece que a proposta de redução da maioridade penal é totalmente inconvencional, para além de ser uma proposta de emenda também inconstitucional na gênese, né? Porque reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos não resolve o problema para o direito internacional público. Segundo as normas internacionais de proteção dos direitos humanos, já vimos, e segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, considera-se criança aquela pessoa que ainda não completou 18 anos de idade. Então, no fundo, o que se está querendo, à luz do que compreende o direito internacional público, é criminalizar crianças, portanto, e que, dada a discriminação positiva que ela tem que ter em razão da ordem doméstica do Estado, ela tenha que ser protegida em razão das suas particularidades próprias, né? E não criminalizada. O Estado tem que tomar outros tipos de medida para impedir a violência infantil e a violência que se pratica a partir de crianças e adolescentes que vêm de um contexto social, econômico e do âmbito interno do Estado muito mais amplo, né? Então esse debate é um debate muito mais amplo que se tem que ter à luz não só de uma simples proposta de emenda constitucional, mas à luz também do que prevêem os tratados e normas internacionais de proteção dos direitos humanos. E me parece que nesse ponto a doutrina dos direitos humanos e os melhores autores que trataram o tema também veem nesse tipo de proposta que os estados vira e mexe fazem, e eu não estou dizendo os estados que não ratificaram os tratados internacionais, mas nos Estados Unidos, criança pode ser presa em alguns estados com 6, 7, 8 anos de idade. Independentemente do acerto ou do erro dessa tese, o que se tem que levar em conta é que nesses países não existe um tratado internacional de proteção de direitos humanos em vigor. Por exemplo, os Estados Unidos quase não ratificam tratados internacionais de proteção de direitos humanos e não são parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, portanto, não se sujeitam à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse não é o caso do Brasil, que é parte, se sujeita à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 1992 e tendo aceite a competência contenciosa da Corte Interamericana a partir de 1998 e também parte tendo ratificado a Convenção, portanto, em pleno vigor. E, segundo o Supremo Tribunal Federal, com status diferenciado no direito brasileiro, a Convenção dos Direitos Internacional dos Direitos da Criança, do Plano Global, onusiano, de 1989. Então, a doutrina nesse ponto parece concorde de que trata-se de norma inconvencional, ou seja, aquela norma que não passa incólume ao primeiro exame de compatibilidade vertical material com os tratados internacionais de direitos humanos, em especial a Convenção sobre os Direitos da Criança, por violar, então, aquilo que estabelece, aquilo que prevê a Convenção
no que toca à idade mínima do que se considera criança, que é toda pessoa com menos de 18 anos de idade. Então, essa, na nossa visão e da doutrina especializada também, essa proposta não poderia lograr êxito por colocar o Brasil na contramão da direção de tudo aquilo que é mais benéfico e protetivo dos direitos da criança. Enfim, terminamos esse tema dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes e passaríamos então para um outro grupo especialíssimo de minorias e em situação de vulnerabilidade também, que são os direitos humanos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Esse tema que tem levado cada vez mais a atenção do direito internacional público e tem feito com que o direito internacional, durante muito tempo, pudesse mudar sua concepção desde uma era em que ele se pautava por uma visão integracionista até agora em que o direito internacional aceita uma sociedade pluriétnica. Isso é muito importante de entender. Essa passagem eu vou explicar para vocês agora porque é uma nova visão de uma visão integracionista para uma sociedade pluriétnica que vem para proteger os direitos humanos dessa categoria de pessoas que são minorias e também grupos vulneráveis, portanto também aquilo que eu expliquei que se confundem os conceitos, os povos indígenas e comunidades tradicionais. Vamos, em primeiro lugar, por questão de precisão terminológica, definir o que são povos indígenas e o que são comunidades tradicionais. São conceitos que vocês têm que ter muito bem estabelecidos, muito bem fixados, porque eles são precisos. E eu colocaria aí na tela, para que você possa anotar com maior conforto, os dois conceitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Bom, vamos lá. O que são povos indígenas? Povos indígenas, esse conceito está no meu livro, tá? No curso de Direitos Humanos nosso, da editora Método. Povos indígenas são vários grupos étnicos que habitam um determinado território desde tempos imemoriais, ali se encontrando milênios antes das invasões ou colonizações e que continuam a se desenvolver da maneira tradicionalmente por eles conhecida, com suas manifestações culturais e hábitos, mantendo-se distintos dos outros setores da sociedade que atualmente vivem em tal território. Então, isso é povo indígena. Povos indígenas são povos que estão naquela terra muito antes do colonizador, muito antes do descobridor que não descobriu nada, a terra já estava descoberta por eles há muito tempo, e que mantém, desde tempos imemoriais nessas terras, uma maneira própria, um estilo próprio de vida, uma maneira própria de viver e de se relacionar com a terra e com até hoje, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos está correto, com a espiritualidade da terra, ou seja, trazendo e tendo aquela terra como elemento próprio da sua cultura e como meio da sua vida e como meio do seu desenvolvimento diário. Então são povos que conservam esses hábitos, conservam esses costumes, conservam esse modo próprio de viver de tempos imemoriais, muito antes da chegada do colonizador ou muito antes das invasões. E a característica final, muito importante, mantendo tudo isso, eles continuam se diferenciando da maior massa daquelas outras pessoas que habitam esse território. Então mantém suas tradições desde tempos imemoriais, resgatando a sua cultura, os seus hábitos, a sua religião, o seu valor com a terra, a sua ambiência naquele determinado espaço, e que não se alterou, e que se mantém
distinto do resto do país, do resto do estado, do resto do território, das outras pessoas que habitam esse território. Então, isso é considerado povos indígenas. E comunidades tradicionais. O que são comunidades tradicionais, que não se confundem bem com os povos indígenas? Vamos ver aí o conceito. Então, por sua vez, comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, como culturalmente diferenciados. E que, além disso, possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam, de maneira permanente ou temporária, territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Quilombolas, geraizeiros, tantas comunidades tradicionais, catadores de coco-bambu, etc. Tantas comunidades tradicionais que ocupam de maneira permanente, que têm formas próprias de organização social, que usam o território e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Tanto os povos indígenas quanto essas comunidades tradicionais, né, quilombolas, geraizeiros, catadores de coco-bambu e tantos outros, eles historicamente foram discriminados no nosso país. E especialmente no contexto latino-americano. O que tem feito com que o direito internacional se preocupe cada vez mais com a sua particularidade própria, e o que tem feito com que o direito internacional garanta a esse núcleo de pessoas, a essa comunidade de pessoas, o direito de viver como durante todo o tempo viveram, com os seus usos, com seus costumes e suas tradições, e que não se transformem nos civilizados, como se pretendia antigamente, e que sejam respeitados enquanto pessoas tais que têm as suas tradições diferenciadas do resto da maioria da população de determinado país, de determinado território. Então, para isso, num primeiro momento, quando não se tinha um tratado específico para proteger os direitos dessa categoria de pessoas, num primeiro momento, se utilizou um tratado genérico, um tratado global das Nações Unidas, que é a Convenção Internacional que reprime todas as formas de discriminação social. Aquela Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965. A famosa Convenção da ONU de eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então, é o primeiro mecanismo ainda vigente, de proteção, ainda que indireta, a povos indígenas e comunidades tradicionais. Porque se não tinha uma convenção para proteger essa categoria de minoria e grupo vulnerável, pelo menos se utilizava a Convenção da Discriminação, porque eles de uma maneira ou outra estavam sendo, portanto, discriminados negativamente de acordo com o seu estilo de vida e os seus hábitos e condições sociais e culturais. Então, foi um primeiro tratado que sempre foi utilizado. Acontece esse tratado de 1965. Acontece que a OIT, e aí tinha um tratado até anterior, que é de 57, mas eu vou explicar essa mudança de paradigma que houve. Acontece que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem ao longo do tempo concluído inúmeros tratados internacionais que auxiliaram realmente na redução da discriminação contra esse grupo de pessoas. Por que a Organização Internacional do Trabalho? Parece estranho, né? Porque ela estava preocupada com as formas de trabalho.
E dentro dessas formas de trabalho envolviam povos indígenas e comunidades tradicionais. Então é por esse fato que por uma convenção da OIT é que veio se proteger os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. E aqui nós temos que ter ideia, e vocês têm que anotar, duas convenções particularmente, porque as provas realmente perguntam essa passagem de uma convenção para outra. A OIT começou equivocada, vamos dizer assim, ainda que com bom propósito, mas no fundo ela começou errando e depois ela se acerta, começou errando com a Convenção 107 e depois ela se acerta com a Convenção Reformadora, a Convenção 69. Então, duas convenções da OIT, nós temos que tomar nota importante desse tema que vai resolver o problema da proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Quais são elas? Primeiro, a Convenção 107. Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 107 de 1957. Convenção 107, chamada Convenção Primeira, ou Convenção Integracionista. Anotem, Convenção 107 de 57, a Convenção Primeira, ou Convenção Integracionista. E a segunda convenção, a Convenção 169 de 89. Convenção 107 de 1957 e a Convenção 169 de 1989. Essa convenção já diferente, a chamada Convenção Segunda ou Convenção Pluriétnica. O que é isso então? Vamos explicar. O que era a Convenção 107? O que prevalecia no âmbito da Convenção 107? Vejam aí, prevalecia a acepção de que os povos indígenas estavam em estágio inferior de civilização não indígena, né? Então pensava assim, o índio não chegou ainda num nível civilizacional adequado e ele tem que se adequar àquilo que impõe a civilização do homem branco. Então, eles deveriam integrar-se a esse modo de vida civilizado. Ou seja, o índio é um não civilizado, é aquele que não se integrou, então vamos fazer com que ele se desenvolva e que ele integre a comunidade não indígena. Mas que desenvolvimento é esse? Será que eu tenho o direito de impor o meu desenvolvimento, a minha visão, para um povo que quer que tenha os seus hábitos e as suas tradições e os seus costumes e não tem interesse de mudá-los a tempo curto, a tempo breve? Então essa convenção entendia o índio como um ser inferior que devia subir ao patamar nosso dos seres, dos seres humanos superiores. Uma visão totalmente equivocada, né? Uma visão integracionista. Lembrem-se do Código Civil de 1916, que colocava como incapazes, como relativamente incapazes, os silvícolas, por exemplo, né? Então, nesse sentido, era a visão da primeira metade do século XX, né? Essa visão integracionista. O que se percebeu depois? Se percebeu que se tem que tratar os povos indígenas e comunidades tradicionais com a sua concepção própria de índio, com a sua concepção própria de quilombola, de geraizeiros, com a sua concepção própria de vida, de cultura, de sociedade, de valor e amor pela terra, de espiritualidade pela ambiência em que vive, e que não se pode obrigar um povo ou uma comunidade a se integrar àquilo que eventualmente ele não quer, não se pode impor essa integração. E que essa sociedade de pessoas deve ser tratada enquanto tal, com as suas culturas, com as suas tradições e com o ideal mais consentâneo de um Estado que respeita a multiculturalidade. Então, a OIT percebeu o equívoco, percebeu o seu erro de concepção ao proclamar a Convenção 107, e em 1989 vem a chamada Convenção Segunda ou Convenção Reformadora, que é a Convenção 169, e que, vamos ver já aí, ao tempo da qual já se passou a entender que os índios devem ser tratados enquanto tais, com a sua cultura e as suas tradições, ou seja, seguindo aquilo que ele deseja
para a sua vida e não aquilo que o branco deseja para a vida dele. Com o ideal, então, mais ligado com essa tendência de um Estado pluriétnico e multicultural. Então, portanto, temos duas convenções aí. A convenção chamada primeira e a convenção chamada segunda. O que a Convenção 169, isso aí é um problema, o que ela reconhece, dentre tantas coisas, o que ela reconhece em relação aos povos indígenas que causam problema no direito brasileiro porque conflita com norma constitucional? Olha, são raros os conflitos diretos entre norma interna e norma internacional. São muito raros esses conflitos diretos. Vocês não se cansam de lembrar e de saber também que um grande conflito entre norma internacional e interna é a prisão civil por dívida depositária infiel. A Convenção Americana não coloca prisão depositária infiel, a Constituição Brasileira coloca. A Convenção Americana só coloca devedor de alimentos, a Constituição Brasileira também. Então, tem uma diferenciação que a Constituição nossa permite a prisão depositária infiel, a Convenção Americana não. Conflito direto entre Tratado e a Constituição. O Supremo resolveu pelo diálogo das fontes, editou uma súmula vinculante 25, dizendo que é ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, e resolveu o problema pela nova pirâmide jurídica que ele colocou, Constituição, Tratados, duplo exame de compatibilidade vertical material. Esse nome foi eu e o professor Luiz Flávio Gomes que demos. A dupla compatibilidade vertical material. Outros autores falam coisa muito parecida, esse nome nosso tem quase 20 anos. A dupla compatibilidade vertical material tem que compatibilizar verticalmente com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos. O exemplo da plurissindicalidade seria outro, né? Vejam com os especialistas de direito sindical se isso é bom ou é ruim, mas a nossa Constituição é um sindicato por base territorial. O Pacto de Direitos Civis e Políticos coloca a possibilidade de plurissindicalidade. Outro exemplo, e esse é um outro exemplo. Esse que eu vou falar agora. São exemplos raros, portanto, de conflito entre tratado e norma constitucional. O grosso mesmo dos conflitos fica entre o tratado e as leis internas. São raríssimos os choques diretos do tratado com a Constituição. Dei dois exemplos, esse é um terceiro. Qual é o exemplo? Qual é o conflito? A propriedade da terra indígena. Famoso caso, evidente, da propriedade da terra indígena. O que diz a Convenção 69, com todas as letras, no seu artigo 14, que a propriedade e posse, das terras tradicionalmente ocupadas pertence àqueles que as ocupam, os povos indígenas que as ocupam. Com todas as letras. Garante aos povos indígenas a propriedade e posse das terras tradicionalmente ocupadas. O que diz a Constituição Brasileira de 1988? A Constituição Brasileira de 88. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Artigo 20, inciso 11º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Tenho aí um conflito direto entre tratado internacional e lei interna, que, se invocado no Poder Judiciário e no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai ter que dar resposta à inconvencionalidade dessa norma. No fundo, é um conflito de difícil resolução. O Tratado Internacional coloca a terra como propriedade do índio, a nossa Constituição coloca a terra como propriedade da União, e aí parece que, fazendo o diálogo das fontes, a norma mais benéfica realmente é dar aos povos indígenas a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Imagine a celeuma que isso geraria no país em termos jurisprudenciais e legislativos e em termos de política agrária no plano da União Federal e no plano do governo federal. Independentemente dessa discussão, nós somos juristas, não podemos entrar na discussão política. Verdade é que, pelo menos nesse momento, verdade é que
o Brasil ratificou, assumiu, deu sua palavra, promulgada e publicada internamente, de que deveria cumprir essa norma internacional de proteção de direitos humanos, que aloca a propriedade indígena no plano e posse no plano dos direitos íncitos aos povos indígenas. E ao passo que a Constituição desaloca a propriedade deles, posse é uma outra discussão, mas a propriedade que está aqui em jogo, e coloca para a União, né? Confia à União essas terras tradicionalmente ocupadas. Então, tem aí um conflito entre tratado e a Constituição, essa Convenção 169. Há quem diga até que a Convenção 169 extrapolou um pouco, porque isso não era motivo para tratar numa convenção da OIT. Seja como for, é um tratado internacional e está ratificado. Portanto, aí, os direitos, então, essa passagem, voltando então ao fechamento, essa passagem da Convenção 107 para a Convenção 69. Eu me recordo várias provas, vários certames, inclusive para curso até de pós-graduação, que sempre é cobrado isso, a passagem da Convenção 107 para a Convenção 69. Então, é a passagem de uma visão integracionista para uma sociedade pluriétnica. E aí, pessoal, é que se começa a aceitar no Brasil a multiculturalidade, o multiculturalismo, né? Esse tema que tem sido desenvolvido na Europa, tem sido desenvolvido também por autores brasileiros, é um tema candente que está na pauta do dia do direito pós-moderno e que, de qualquer sorte, tem caído em todos os certames aí, ou seja, o Estado cada vez multicultural, pluricultural, que aceita as diversidades, que reconhece o outro, que aceita o diálogo com o outro e aceita, portanto, as diferenças. Então, é exatamente tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente, na medida de suas desigualdades, o famoso adágio já conhecido de todos os operadores do direito. E aqui na Convenção 69 não é diferente, ela revoga a Convenção 107, muda essa visão de que o índio é alguém menos preparado, menos evoluído, menos desenvolvido e tem que se desenvolver para integrar a sociedade branca, nada disso. E a Convenção 69, que usa todo o seu complexo cultural, que usa toda a sua vinculação espiritual com a terra, os seus costumes, seus usos e suas tradições, para respeitá-los enquanto tais, sem essa coisa de querer integrar, não respeitando a visão do outro. Muito bem, o que faltaria então para entendermos o tema da proteção dessa minoria e grupo vulnerável, povos indígenas e comunidades tradicionais? Analisar, e aí nós vamos fazer num bloco especial, analisar a jurisprudência muito interessante da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre sistemas indígenas. Quem acompanha a jurisprudência da Corte Interamericana sabe que ela, inúmeras vezes, tem julgado questões de povos indígenas e comunidades tradicionais. Aliás, a jurisprudência constante da Corte Interamericana trabalha com esses temas. Então nós precisamos verificar como a jurisprudência da Corte Interamericana lida com o tema dos povos indígenas e como que condena o Estado à proteção desses direitos no âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Vamos fazer esse estudo agora no próximo bloco.